que estou nas redes sociais, frequentemente lido com esse esvaziamento do indivíduo, com esse niilismo, com essa nadificação do sujeito. E é exasperante se olhar para um jovem e o cara me dizer, um jovem que deveria ser movido antes de tudo por hormônios que gritam o tempo inteiro, falar assim: ah, é tudo a mesma merda, vai ficar tudo do mesmo jeito. Se você tá pensando assim, imagina quem já passou pelo teste do tempo e que não tem lá também tantos motivos para acreditar em alguma coisa. Quer dizer, aqui nós estamos falando, e eu finalizo, caminho para o final, aqui nós estamos falando do tipo de areté que estamos construindo para o nosso tempo. Areté é um termo grego que durante muito tempo foi traduzido por virtude. Quando você pega na bibliografia especializada, ficou por muito tempo sendo traduzido por virtude. Mas não é uma boa tradução. Virtude não é uma boa tradução. Porque esse termo virtude ele foi contaminado com o passar do tempo. Eu até fiz uma live outro dia falando sobre isso. É, você, quando fala de um homem virtuoso, você fala de um indivíduo que possui hoje certas características que não são as características que os gregos estavam pensando quando falavam em areté. Areté é mais bem traduzido por excelência. Oi? E é isso, porque é tão maravilhoso que é fazer bem ou de maneira acima da média, não mediocre, né, para usar um termo latino, não medíocre aquilo a que você se dedica. Então, realizar com excelência uma determinada atividade, seja ela qual for, uma arte, uma técnica, ou ser médico, realizar acima da média. Isso para os gregos, realizar com excelência era o padrão, a luz, o guia, era o que eles pensavam o tempo inteiro, os atenienses de modo especial. Olha para a arte que esse povo produziu. Olha para a arte que eles produziram. Olha para a filosofia que eles produziram. É um cara que se olha, ele está pensando no seguinte: eu não consigo admitir a hipótese de alguém ser maior do que eu nisso que eu estou fazendo. Tanto que Aristóteles tinha uma rusgazinha com Alexandre o Grande, porque Alexandre tinha um complexo com o pai mal resolvido, o pai queria expandir o território, Alexandre diz: meu pai não conseguiu, deixar comigo. Alexandre era imparável e Aristóteles chega nele, ainda como preceptor dele lá no começo, e diz assim: cara, cuidado com isso. O problema da salada de frutas é que ela não tem gosto de fruta nenhuma. Você está querendo misturar a galera, isso vai dar uma merda, isso vai descaracterizar aquilo que nós somos e aquilo pelo que lutamos tanto tempo. Não, não, não. Vamos invadir. Chega lá na Índia, promove casamentos coletivos e vamos juntar tudo. E um cara grego, tanto que quando você vai para vidas paralelas de Plutarco, na parte dedicada à biografia de Alexandre, existia dentro do exército grego grandes questionamentos em relação a Alexandre. Eu falei, cara, esse cara tá virando o quê? Ele é o quê? Egípcio agora? O que ele é? O que ele é? Ele é oriental? Cadê a grecidade desse cara? Por quê? Porque ele queria ser um imperador do mundo. Um sujeito que quer ser imperador do mundo, no modelo oriental, ele não pode dizer a polis é superior a todo o resto. Não, você vai dizimar a ideia de polis. Você vai dizimar a ideia de uma cultura própria de um tempo, de uma filosofia própria de um tempo, para miscigenar, para misturar. Então, o trânsito de cultura deixou de ser simplesmente um exercício de erudição e passou a ser de múltipla influência cultural. E aí esse ateniense, olhando para esse mundo no qual ele não se coloca mais, ele não se reconhece mais, ele começa a se afundar nele mesmo. Ele começa... Por isso que a filosofia helenística é quase que exclusivamente uma filosofia que tenta só o bem viver. E o que é o bem viver? Eu falo sempre que quando eu falo em filosofia helenística, eu penso num cara no meio de uma tempestade, de cabeça baixa aqui, ó, tomando chuva na cabeça. O mundo lá fora é muito hostil, como é que eu posso viver bem nessa situação? E aí eu começo a desenvolver recursos mentais para tentar me colocar nisso. Não precisava ser assim. Não precisava ser assim.
Porque ali, um século antes, no século de Aristófanes, estava muito claro que pagando um preço um pouco mais alto na busca pela qualidade, e aí tem tudo a ver com o processo formativo, educação, as nossas escolas, as nossas universidades, essa mediocridade que tem no processo formativo nosso, isso cobra um preço caríssimo. Caríssimo, é muito alto pagar esse preço. Mas se nós mudássemos essa base, poderíamos então erigir uma sociedade de indivíduos que se reconhecem na sua cidade. E isso não se faz de maneira artificial. Não vai ser o próximo presidente baixando uma lei falando assim: todo mundo tem que ter uma bandeira do Brasil no frontão da casa. Isso não resolve nada. Você tem que ter o tesão de ter uma bandeira do Brasil no frontão da casa. Não precisa de lei para isso. Você tem que ter. Não adianta obrigar o menino na escola a cantar hino nacional se ele não tem nenhuma identificação com o país no qual ele está. Ele vai querer que isso aconteça e um grupinho de alunos vai se unir e vai à direção da escola falar assim: por que a gente não canta o hino nacional? Porque tem um processo de identificação com aquela terra. Você não cria isso artificialmente. Você não cria isso por força de lei. Por que os atenienses venciam batalhas impossíveis? Tem um discurso de Péricles belíssimo sobre isso. Porque nós lutamos como homens livres, enquanto os outros lutam como escravos e servos. Tô errado, Camara? Lutamos como homens livres. E se eu luto como homem livre, eu luto por mim, eu luto pela minha família, eu luto pela minha casa. Eu não luto por um tirano. Eu não luto por um tirano. Eu não luto porque estão dizendo, vocês são obrigados a ir à luta. Isso muda tudo. Mas eu só posso fazer isso se eu tenho uma identificação visceral com a terra a qual eu pertenço, com a minha história. Guilherme estava falando de história do Brasil, com a minha história, com a minha realidade. Mas para isso, para a gente se amar, para a gente olhar aquilo que vê no espelho, né, e amar, nós temos que fazer por onde? Infelizmente, não há meios caminhos, não há caminho fácil. Como vai dizer Platão, para sair da caverna, não há atalhos. Não há atalhos. Vai ter que começar, vai ter que fazer um grande esforço de esclarecimento e de ilustração e de estabelecer um caminho claro, o mais possível claro, para a excelência. Para finalizar, um amigo outro dia estava viajando pela Grécia e mandou uma mensagem brincando, falou assim: como é que podem esses caras terem construído isso daqui? E por que a gente constrói hoje condomínios com casas de caixote? Por que as nossas cidades são feias? Cadê essas coisas? Cadê essa... Se alguém já teve a oportunidade de ir a uma Roma da vida, na qual você toma um susto a cada esquina, você olha e fala, quê? Isso é uma percepção do tamanho do povo que nós somos dentro do nosso processo civilizatório. Dei uma olhada na arte que nós estamos produzindo, na cultura que nós estamos produzindo, na filosofia que nós estamos produzindo, é o tipo de areté que nós estamos produzindo. Dá para mudar. A parte boa é, a história nos ensina, dá para mudar, dá para subir o padrão. Só que vai dar trabalho. Aí depende do que nós queremos para nós mesmos.